Você sente que sua vida está um completo caos e que, por mais que tente, nada parece entrar nos eixos? Que o tempo escapa pelas mãos, as responsabilidades se acumulam e a mente vive mergulhada num turbilhão de pensamentos desorganizados? Se esse sentimento é familiar para você, saiba que existe uma saída, e ela começa dentro da sua própria mente. O caos externo nada mais é do que um reflexo da desordem interna. E é justamente aqui que o estoicismo, uma filosofia prática e milenar, pode te oferecer ferramentas poderosas e transformadoras. Enquanto muitos tentam organizar a vida apenas por meio de agendas, listas e promessas de produtividade, os estoicos nos ensinam algo muito mais profundo. A verdadeira organização começa quando dominamos nossos impulsos, esclarecemos nossos valores e treinamos a mente para agir com intenção e serenidade, mesmo no meio da confusão. Os grandes mestres estoicos enfrentaram guerras, exílios, perdas e injustiças muito maiores do que a maioria de nós jamais enfrentará. E mesmo assim, conseguiram manter a paz interior, a clareza de pensamento e a firmeza de propósito. Não porque o mundo ao redor deles era calmo, mas porque eles aprenderam a ser calmos por dentro. Eles compreenderam que sucesso não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer centrado, mesmo em meio à tempestade. E esse tipo de sucesso, enraizado em força interior, é o que realmente transforma vidas. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em 3 lições pouco faladas do estoicismo que vão te ajudar a reorganizar a sua existência. Não de forma superficial, mas a partir de uma base sólida, mental, emocional e prática. Se você aplicar essas lições com disciplina e intenção, o caos que hoje te sufoca pode se tornar a energia que te impulsiona. Lição 1. Organize seus pensamentos como se organizasse uma casa em chamas. Imagine por um instante que sua mente é uma casa antiga, cheia de objetos acumulados, quartos trancados há anos e corredores escuros. Agora, imagine que essa casa está pegando fogo. É exatamente assim que muitos vivem, com pensamentos inflamados, preocupações que se espalham como labaredas, decisões urgentes queimando por dentro e uma sensação constante de sufocamento. O problema é que, em vez de apagar o fogo, as pessoas tentam arrumar os móveis, pintar as paredes, reorganizar a bagunça, ignorando que o fogo continua consumindo tudo. Os estoicos nos mostraram que, diante do caos mental, o primeiro passo não é tentar resolver tudo ao mesmo tempo, mas sim conter as chamas internas. Isso exige consciência, clareza e coragem. Significa parar tudo e olhar de frente para o que está desorganizando sua mente. Pensamentos descontrolados, ansiedades acumuladas, ressentimentos antigos, arrependimentos que ecoam. Tudo isso precisa ser identificado e nomeado. Organizar os pensamentos é, em essência, uma forma de autossalvamento. É um processo que exige desapego, pois nem tudo que você pensa merece permanecer. Algumas ideias precisam ser descartadas como entulho, outras precisam ser reorganizadas em novas prateleiras de significado. E há aquelas que precisam ser enfrentadas, por mais desconforto que tragam. Quando você começa a tratar sua mente com esse senso de urgência e prioridade, algo poderoso acontece. O caos deixa de comandar e você assume o controle. Você começa a pensar com mais clareza, agir com mais foco e sentir um alívio silencioso que vem de dentro. Essa limpeza interna não é um evento único, é uma prática constante. Assim como um incêndio pode voltar, a desordem mental também pode. Mas agora você sabe o caminho. Se isso fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: apaguei o incêndio interno. E compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa organizar a própria mente. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Lição 2. Estabeleça rotinas como um soldado estoico. Um dos maiores erros de quem vive no caos é esperar que a motivação resolva tudo. Mas quem vive à mercê da motivação, vive como um barco à deriva, ora avançando, ora recuando, sempre vulnerável ao humor do momento. Os estoicos compreendiam algo muito mais sólido. O verdadeiro poder está na disciplina constante,
na construção de hábitos que moldam a mente e fortalecem o caráter. Imagine um soldado. Ele não espera estar com vontade para treinar, para agir, para cumprir o que deve ser feito. Ele se move por princípio. E é exatamente isso que um praticante do estoicismo faz. Ele estrutura o seu dia com pequenas ações intencionais que criam estabilidade mesmo em meio ao caos. A rotina estoica não é rígida como uma prisão, mas firme como uma armadura. É feita de repetições conscientes que preparam a mente para o que vier. Ela começa ao acordar, quando você escolhe não pegar o celular, mas sim se lembrar dos seus valores. Ela continua ao longo do dia, quando você confronta seus impulsos com lucidez e responde com virtude em vez de reação. E termina à noite, quando você revisita suas ações com honestidade, sem julgamento, apenas com o desejo de melhorar. Essa sequência diária não precisa ser grandiosa. O importante é que ela seja estável, deliberada, honrada, como o ritual de um guerreiro da mente. Porque cada pequena rotina que você cumpre é um lembrete de que você está no comando. O caos perde força quando ele encontra alguém que sabe o que está fazendo, alguém que acorda com propósito e dorme com consciência. E essa pessoa pode ser você, se decidir agir com firmeza. Não é sobre fazer tudo, mas sobre fazer o necessário, todos os dias, sem desculpa. Lição 3. Use o caos como um mapa para seu sucesso. A maioria das pessoas encara o caos como um inimigo, algo que precisa ser vencido, evitado, apagado. Mas os estoicos viam o caos com outros olhos. Para eles, aquilo que hoje parece confuso, desconfortável ou fora de lugar, pode ser justamente o caminho para a sua evolução. Não por acaso, Marco Aurélio escreveu: "O obstáculo é o caminho. O que te incomoda revela onde está o trabalho necessário. O que te desestabiliza indica onde você ainda precisa crescer. E o que parece estar desorganizado na sua vida pode ser um convite para criar ordem onde nunca houve." Quando você começa a enxergar o caos, não como punição, mas como mapa, algo muda profundamente. A sensação de impotência dá lugar à responsabilidade, e o medo se transforma em direção. A confusão financeira pode te apontar para uma lição que você vem evitando sobre controle e planejamento. O desgaste nos relacionamentos pode estar gritando por limites que você nunca soube impor. O cansaço constante talvez revele uma vida sem prioridades, onde tudo é urgente e nada é essencial. Cada área desorganizada da sua vida está tentando te dizer alguma coisa. E ignorar isso só prolonga o sofrimento. Os estoicos não acreditavam em fugir da dor, mas em aprender com ela. Eles usavam o desconforto como ferramenta de refinamento. E você pode fazer o mesmo. Ao invés de se esconder do caos, sente-se diante dele, observe-o, investigue suas raízes e responda com ação deliberada. Essa postura transforma a crise em aprendizado, bagunça em clareza e dor em poder. O caos, então, deixa de ser um fardo e se torna um farol. Ele ilumina o que precisa ser feito, mostra onde você precisa crescer e aponta a direção para onde a sua melhor versão está esperando. O segredo é ter coragem de olhar para ele sem fugir e sabedoria para usá-lo como alavanca. Porque no fim, o sucesso não nasce da ausência de caos, ele nasce da sua capacidade de organizá-lo, enfrentá-lo e crescer a partir dele. Chegando até aqui, você já percebeu que organizar a vida não é apenas sobre métodos de produtividade, listas de tarefas ou aplicativos de agenda. Vai muito além. É uma reconstrução interior. É compreender que o verdadeiro caos começa na mente e que é justamente ali que a transformação precisa acontecer. O estoicismo não é uma filosofia fria e distante, mas uma prática viva que nos oferece ferramentas poderosas para lidar com os altos e baixos da existência. E ao aplicar essas 3 lições, organizar os pensamentos como quem apaga um incêndio, estabelecer rotinas com disciplina de soldado e usar o próprio caos como um mapa, você começa a construir uma base firme sobre a qual qualquer vida pode ser transformada.
Você não precisa esperar o momento ideal, a semana perfeita ou a motivação mágica para começar. Tudo começa com uma escolha, uma pequena ação diária, um hábito novo, um pensamento mais claro. E quando isso se repete, o que antes parecia impossível começa a se organizar diante dos seus olhos. O caos que antes te afligia se transforma em clareza. O cansaço se transforma em propósito. E o desespero vira direção. Mas essa jornada exige constância. Não se trata de buscar perfeição, mas de cultivar presença. Não se trata de controlar tudo ao redor, mas de fortalecer o que está dentro. E o que está dentro de você, sua mente, suas virtudes, suas decisões, pode ser lapidado com firmeza, assim como os grandes estoicos fizeram em tempos muito mais difíceis. Se esse vídeo te trouxe clareza, se fez sentido para você, comente aqui embaixo. Estou transformando o caos em força. Quero saber quem está comprometido com essa transformação de verdade. E se você conhece alguém que está vivendo um período confuso, compartilhe esse conteúdo. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma nova perspectiva para dar o primeiro passo rumo a uma vida mais alinhada, firme e consciente. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue comigo nessa caminhada de sabedoria prática. O caos pode até bater à porta, mas a escolha de como responder sempre será sua. Seja inabalável.